Você já parou para pensar que muito do que acreditamos sobre a Bíblia pode estar errado? Há frases que repetimos em músicas, imagens que vemos em filmes e até tradições que ouvimos dentro das igrejas, mas que nunca estiveram nas Escrituras. Isso significa que talvez você esteja carregando ideias distorcidas que moldam a forma como enxerga a Deus, a si mesmo e até a eternidade. Hoje, quero revelar 5 dos enganos mais comuns que muitos cristãos acreditam sem nem perceber. Alguns deles podem parecer inofensivos, quase parte da cultura, mas a verdade é que essas crenças equivocadas mudam a maneira como vivemos nossa fé. Ao descobrir a verdade, você vai perceber que a realidade bíblica é muito mais poderosa e transformadora do que as versões populares. Pense bem, e se aquilo que você sempre ouviu fosse apenas tradição humana e não palavra de Deus? O que isso mudaria na forma como você encara a vida, a morte e o futuro? A resposta pode ser surpreendente. O primeiro mito é talvez um dos mais conhecidos, a ideia de que Satanás reina no inferno. A imagem é quase cinematográfica. Um trono em chamas, cercado de demônios, onde ele governa como um tirano. Só que nada disso está na Bíblia. Pelo contrário, o livro do Apocalipse mostra que o destino de Satanás é o de prisioneiro, não de rei. E esse detalhe muda tudo. Porque quando você imagina o inimigo como soberano, acaba atribuindo a ele um poder que não possui. Mas a verdade é que ele já foi derrotado na cruz e não tem controle sobre o destino final. Isso levanta uma pergunta inevitável. Se até essa figura que muitos temem não está no comando, quem de fato está? O segundo mito é igualmente popular e soa reconfortante. Quando alguém morre, vira anjo no céu. Quantas vezes você já ouviu frases como "Deus ganhou mais um anjinho"? Apesar da intenção de consolar, a Bíblia nunca afirma isso. Os anjos são seres criados com uma função específica: servir como mensageiros e auxiliares espirituais. Já os seres humanos foram criados à imagem de Deus, algo que nenhum anjo pode reivindicar. Esse detalhe muda completamente nossa perspectiva, porque a promessa para aqueles que creem em Cristo não é ganhar asas, mas receber um corpo glorificado e incorruptível. A esperança bíblica não é a transformação em anjos, mas a restauração plena daquilo que fomos criados para ser, seres destinados à eternidade, reinando com Cristo em uma realidade totalmente renovada. Agora pense comigo, por que essa crença de virar anjo se espalhou tanto se não está na Escritura? Talvez porque pareça bonito, poético e fácil de imaginar. Mas a verdade é ainda melhor e muito mais grandiosa do que qualquer ilustração popular. Essa diferença é crucial, porque nos mostra que nossa fé não pode ser construída em frases prontas, mas na revelação real da palavra. Quando acreditamos em algo que soa bonito, mas não é verdadeiro, acabamos limitando a própria esperança que Deus nos deu. E aqui eu quero propor uma interação. Escreva nos comentários a frase "Minha esperança é maior que a fantasia". Quero ver quem está disposto a afirmar isso publicamente e se posicionar pela verdade. O terceiro mito é um dos mais antigos e, ao mesmo tempo, mais inofensivos aos olhos de muita gente. A ideia de que o fruto proibido do Éden era uma maçã. Se você abrir qualquer Bíblia infantil, pinturas clássicas ou até desenhos animados, a cena é sempre a mesma. Eva segurando uma maçã vermelha e brilhante. Mas para a surpresa de muitos, o texto de Gênesis nunca menciona a palavra maçã. O relato bíblico fala apenas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, sem especificar qual era. Então, como essa história da maçã começou? A origem está na tradição e até na semelhança de palavras em latim que acabaram associando mal e maçã. Foi a cultura, não a escritura, que espalhou essa imagem até ela se tornar praticamente incontestável. Mas aqui está o ponto central. O pecado de Adão e Eva não estava no tipo de fruta, mas na escolha que fizeram.
Eles decidiram tomar para si a autoridade de definir o que é certo e errado, desobedecendo diretamente a Deus. Ou seja, o verdadeiro problema não foi o que comeram, mas a rebelião que a decisão simbolizou. Esse mito pode parecer pequeno, mas traz uma lição profunda. Muitas vezes, gastamos energia tentando identificar detalhes superficiais, enquanto o peso espiritual está em algo muito mais sério: nossa disposição de obedecer ou não ao Criador. E talvez essa seja a pergunta mais importante até aqui. Será que em algum momento da sua vida você também trocou a obediência por conveniência, escolhendo seu próprio caminho em vez de confiar na direção de Deus? O quarto mito se mistura com uma das histórias mais conhecidas do cristianismo: a visita dos 3 reis magos ao menino Jesus. Quem nunca viu um presépio com Maria, José, o bebê na manjedoura e 3 figuras coroadas trazendo presentes? A imagem é bela, mas não corresponde ao relato bíblico. O Evangelho de Mateus descreve que não eram reis, mas magos, provavelmente estudiosos ou astrólogos vindos do Oriente. A Bíblia também não diz quantos eram. O número 3 foi deduzido apenas por causa dos 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Além disso, eles não encontraram Jesus recém-nascido em um estábulo, mas sim em uma casa, e já há algum tempo havia passado desde o nascimento. Isso significa que a cena tradicional que vemos em decorações natalinas é uma construção cultural, não uma representação fiel da Escritura. Mas, curiosamente, o que de fato aconteceu é ainda mais extraordinário. Homens estrangeiros, vindos de longe, reconheceram no menino judeu o verdadeiro rei e viajaram para adorá-lo. Esse detalhe mostra como Deus se revela não apenas a um povo, mas abre caminho para que todas as nações possam reconhecer a sua soberania. É a confirmação de que o plano divino sempre foi muito maior do que uma cena de presépio poderia expressar. E isso nos leva a uma reflexão inevitável. Se até mesmo estrangeiros compreenderam o valor de quem estava diante deles, será que nós temos dado a devida importância à presença de Cristo em nossas vidas? Ou será que estamos apenas repetindo imagens bonitas, sem entender a grandeza da história real? O quinto mito talvez seja o mais perigoso de todos: a ideia de que o céu será um lugar entediante. Muitos cresceram com a imagem de pessoas sentadas em nuvens, tocando harpas por toda a eternidade, sem nada mais para fazer. Para quem tem essa visão, a eternidade soa mais como uma prisão do que como uma promessa. Mas a Bíblia descreve algo completamente diferente. O livro de Apocalipse fala de um novo céu e uma nova terra, um ambiente de alegria, plenitude e renovação. Ali, Deus habitará com seu povo e tudo o que amamos de verdade nesta vida: relacionamentos, beleza, criatividade e comunhão será restaurado e elevado ao seu máximo. A vida eterna não será marcada pela monotonia, mas pela realização plena. Tudo aquilo que aqui é fragmentado, lá será perfeito. Não existirá dor, frustração ou vazio, mas sim o cumprimento de tudo o que fomos criados para experimentar desde o princípio. Pensar no céu como um lugar chato é uma distorção que afasta as pessoas da esperança real que Deus prometeu. Em vez disso, precisamos enxergar o céu como o destino final de uma história de redenção. O lugar onde finalmente viveremos a vida em sua totalidade. E essa visão muda até mesmo a maneira como enfrentamos as lutas de hoje. Afinal, se a eternidade que nos aguarda é a maior aventura de todas, nenhum sofrimento presente é capaz de apagar a esperança do que está por vir. Ao olhar para esses 5 mitos, percebemos algo importante. Pequenas distorções podem mudar grandes verdades. O inimigo pode não governar o inferno, mas ele se beneficia quando acreditamos que tem mais poder do que realmente possui. A ideia de virar anjo pode parecer bonita, mas tira de nós a grandiosidade da promessa da ressurreição. A maçã no Éden desvia o foco da obediência.
O presépio tradicional nos mostra reis que nunca existiram. E a visão de um céu entediante pode roubar o desejo de viver para a eternidade. Todos esses detalhes parecem pequenos quando olhados isoladamente, mas juntos revelam uma estratégia clara: enfraquecer a confiança que temos no que a Bíblia realmente ensina. E quando a esperança é diluída, a fé se torna superficial. Por isso é essencial voltar sempre ao texto bíblico, conferindo por nós mesmos o que está escrito. A fé sólida não pode ser construída sobre imagens culturais ou tradições repetidas, mas sobre a verdade revelada pelo próprio Deus. É exatamente nesse ponto que surge o desafio. Quantas outras ideias ainda carregamos sem perceber, apenas porque nos foram contadas muitas vezes? O que mais você acredita que pode não estar nas Escrituras, mas apenas na tradição? Talvez as maiores surpresas ainda estejam escondidas em detalhes que nunca questionamos. E é por isso que daqui para frente precisamos aprender a desconfiar das versões populares e buscar com seriedade aquilo que a palavra realmente diz. Talvez você esteja se perguntando, mas por que tantas ideias equivocadas conseguiram se espalhar tanto? A resposta é simples, porque são versões fáceis de lembrar, bonitas de imaginar e convenientes para repetir. Elas cabem em músicas, em filmes e em frases de consolo rápidas. Só que justamente por parecerem inofensivas, passam despercebidas como distorções. A verdade bíblica, por outro lado, nem sempre é simples de resumir em uma imagem ou frase curta. Ela exige atenção, leitura, estudo e disposição de confrontar nossos próprios conceitos. Isso é muito mais trabalhoso do que repetir tradições. Ao mesmo tempo, quando aceitamos essas versões simplificadas, acabamos construindo nossa fé em uma base frágil. É como tentar levantar uma casa sobre areia. Ela pode até se manter de pé por um tempo, mas na hora da tempestade, tudo desmorona. Esses mitos podem parecer apenas detalhes, mas cada um deles mexe com fundamentos importantes: a autoridade de Deus, a identidade do ser humano, a realidade do pecado, a centralidade de Cristo e a esperança da eternidade. Não são pontos superficiais, mas pilares da fé. E se pequenos detalhes conseguem mudar tanto, imagine quantos outros pontos ainda podem estar sendo distorcidos na sua mente. E como isso afeta a forma como você enxerga a Deus e a si mesmo. Outro aspecto importante é perceber o impacto emocional dessas crenças. Pensar que Satanás reina no inferno gera medo desnecessário. Imaginar que viraremos anjos parece consolo, mas rouba a esperança de algo ainda maior. A maçã no Éden banaliza a seriedade da desobediência. Os 3 reis transformam um relato extraordinário em um enfeite natalino. E acreditar que o céu é monótono tira de nós o entusiasmo pela eternidade. Ou seja, não são apenas erros de interpretação, mas distorções que afetam como vivemos, sentimos e até como nos relacionamos com Deus. Quando a verdade é substituída por versões culturais, nossa fé perde profundidade. É por isso que cada cristão precisa cultivar uma postura ativa diante da Bíblia. Não basta ouvir, ver imagens ou repetir frases prontas. É preciso investigar, questionar e confirmar na palavra o que realmente está escrito. Só assim podemos blindar nossa mente contra ilusões. Se você parar para pensar, essa é exatamente a forma como muitas pessoas se afastam da fé. Começam acreditando em algo que parecia bonito, mas que nunca foi promessa de Deus. Quando percebem que não se cumpre, culpam a fé em vez de culpar o mito. E essa reflexão nos leva a uma questão ainda maior. Se até aqui vimos apenas 5 exemplos de distorções comuns, o que mais pode estar escondido nas nossas tradições religiosas, sem que a gente perceba? Talvez algumas das maiores surpresas ainda estejam por ser descobertas. Até aqui vimos como cada mito distorce a verdade e muda a forma como vivemos a fé. Mas existe um ponto ainda mais relevante. Acreditar em algo falso não apenas confunde, mas também rouba a autoridade da palavra de Deus. Porque, quando a tradição parece mais forte do que a Escritura,
Acabamos nos guiando pelo que é popular em vez de pelo que é verdadeiro. Essa inversão é perigosa, pois abre espaço para todo tipo de engano. A história mostra que muitas heresias começaram assim, com pequenas interpretações mal compreendidas que foram aceitas sem questionamento. Aos poucos, essas ideias se tornaram parte da cultura religiosa, mas distantes do coração da mensagem bíblica, e o resultado é sempre o mesmo: uma fé fragilizada, pessoas que se decepcionam com expectativas erradas e uma geração inteira que cresce acreditando em ilusões em vez de fundamentos sólidos. É como esperar que uma lâmpada iluminada por bateria fraca brilhe para sempre. Inevitavelmente, ela se apaga. Por isso, desmascarar esses mitos não é apenas um exercício de conhecimento, mas um passo de fortalecimento espiritual. É tirar as vendas dos olhos e enxergar a realidade como Deus revelou, sem filtros culturais. E a pergunta que fica é: quantas outras crenças populares você já aceitou sem verificar se realmente estavam na Bíblia? Talvez descobrir isso seja o início de uma transformação muito maior. No fim das contas, o que vimos hoje não são apenas 5 correções de detalhes. São convites para voltar à fonte original da fé. Porque se até mesmo ideias tão enraizadas podem estar equivocadas, significa que nunca devemos parar de investigar, questionar e buscar na palavra a verdade. Afinal, não é a tradição que sustenta nossa esperança, mas sim a revelação de Deus. Não são frases prontas que nos fortalecem, mas a promessa viva do Evangelho. E não é a cultura que molda nosso destino, mas o poder da obra de Cristo. Quando entendemos isso, nossa visão muda por completo. O inferno deixa de ser visto como o reino de Satanás e passa a ser entendido como prisão. A morte não nos transforma em anjos, mas nos conduz à promessa de ressurreição. O Éden nos ensina sobre obediência, não sobre frutas. O nascimento de Cristo aponta para a adoração, não para um presépio de reis. E o céu deixa de ser entediante para se tornar a realização plena da eternidade. Essa é a razão pela qual precisamos estar atentos, vigilantes e dispostos a deixar para trás qualquer versão distorcida. A verdade não é menos emocionante do que o mito. Pelo contrário, é infinitamente mais poderosa, transformadora e libertadora. E se essa mensagem fez sentido para você, eu te peço agora, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assim, você continua caminhando comigo nessa jornada de descoberta e fortalecimento da fé. Fortalecimento da fé.